Olá, muito bom dia para você. Deus está nos dando um dia lindo. Vamos viver nesse dia os propósitos do Senhor. Não podemos nos esquecer de agradecer, de louvar o nome dEle. Que nós possamos sentir no decorrer desse dia a sua companhia, a sua presença e a sua bênção sobre a nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia do livro do Salmo, capítulo 81, verso 16. As palavras que estão escritas aqui foram diretamente voltadas para o seu povo quando eles estavam para entrar na terra prometida. E o Senhor disse o seguinte: eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Salmo 81, verso 16. Era o desejo do Senhor, sustentar o seu povo com o melhor que tinha naquela terra. Ele faria com que o mel brotasse da rocha para que o seu povo vivesse uma vida feliz. Mas Israel se esqueceu da bênção de Deus, de buscar ao Senhor, e acabou pagando as consequências pelas suas próprias escolhas. Hoje, nesse dia, nós temos em nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas. Que escolhamos a cada dia buscá-lo, amá-lo, servi-lo e deixar que Ele conduza a nossa vida. Quero convidar você a permanecer com a palavra de Deus aberta. Nessa manhã, nós iremos estudar o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o verso 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o teu filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Não existe um horário para que nós possamos nos tornar adoradores. Nós precisamos ser adoradores em todo o tempo e em qualquer lugar. Nós não podemos apenas viver uma vida de adoração nos lugares separados para adorarmos a Deus. Mas se nós estivermos na rua, no trabalho, nas atividades esportivas, ali também nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós já entendemos que Deus requer exclusividade na adoração. Nós não podemos ser um adorador dividido. Nós precisamos ser exclusivos dEle. Nós precisamos a cada dia nos voltarmos para Ele com todas as nossas forças. O livro de Deuteronômio é um livro fantástico. É um livro que nos leva a entendermos a importância da visão familiar no contexto da adoração. Deus sempre esperou que a nação de Israel pudesse ser uma nação discipuladora. Os pais teriam nas mãos a responsabilidade de ensinar os seus filhos a entenderem que Deus é o único digno de toda adoração. O capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o verso 2, Moisés introduz o seu discurso falando que temas ao Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer a Deus como o único e soberano da sua vida, é reverenciá-lo, é voltar-se para Deus e entender que não há alguém, não há um ser maior do que Ele, digno que nós possamos nos curvar com atos de adoração. Deus sempre esperou que a nação de Israel o reconhecesse e o recebesse como sendo o único na sua vida. Quando Moisés, agora vivendo os seus últimos momentos de vida e sabia que o seu povo entraria na terra prometida, Moisés faz uma retrospectiva advertindo que eles não poderiam cair nos mesmos erros que os seus pais no passado caíram, porque aquela geração eles poderiam ter entrado na terra, mas por falta de crer, confiar e tomar a Deus como sendo o único e soberano na sua vida, eles perambularam pelo deserto por um período de 40 anos. Moisés agora estava advertindo aquela geração: está diante de vocês o mesmo erro que Adão e Eva que cometeram no Jardim do Éden, de temer ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de se firmar na palavra do Senhor. Os israelitas poderiam cair no mesmo erro. Eles poderiam se esquecer de seguir o que Deus estava dizendo. Eles poderiam se envolver nas atividades diárias do trabalho, da vida familiar e de outras atividades que se dariam naqueles dias, e eles poderiam se esquecer que deveriam se voltar para Deus com fidelidade, com amor, com palavras e ações de gratidão, e consequentemente teriam que pagar as consequências das suas escolhas. O capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o verso 4.
nós encontramos aqui uma declaração de Moisés falando: ouve Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Essa parte da Bíblia é reconhecida como sendo a Shema, porque começa falando: ouve Israel. Havia um clamor da parte de Deus para que Moisés falasse ao seu povo, para que a nação de Israel recebesse o Senhor como sendo único e exclusivo na sua vida. Eles não poderiam olhar para outros povos que eram nações politeístas, criam em muitos deuses. Os israelitas viveram no Egito e muitos deles trouxeram aquela cultura politeísta de se curvar diante de muitos deuses. E Deus estava aqui agora, às margens de entrar na terra prometida, levando o seu povo a entender que se eles quisessem viver uma vida feliz, se eles quisessem ampliar os seus limites daquela terra, eles deveriam receber o Senhor como sendo o único Deus das suas vidas. Deus, naquele período, permitiu que a nação de Israel tivesse uma visão monoteísta. Eles apenas olhavam e enxergavam como existindo um único Deus para suas vidas. Dentro da palavra de Deus nós encontramos evidências claras de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão envolvidos para salvar os seres humanos. E no decorrer da história nós encontramos claramente dentro da Bíblia a palavra de Deus se referindo a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. O capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o verso 5, há uma declaração e um pedido da parte de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não é apenas obedecer, não é apenas seguir a letra da lei, não é apenas acreditar que seguindo a lei alguém poderá receber a salvação. Não, Deus não queria isso. Deus não queria que eles vivessem uma vida como escravos no cristianismo, mas Deus queria que houvesse espontaneidade, que houvesse alegria, que houvesse felicidade em receber o Senhor. Como resultado de viver uma vida de amor a Deus, Ele esperava que os pais tivessem nas mãos a responsabilidade e o comprometimento de educar os seus filhos. E ele usa a expressão inculcarás. Inculcar na mente de um jovem, de uma criança, deveria ser resultado de amar a Deus. Um pai que viveria os princípios que o Senhor tinha deixado para ele, automaticamente o seu filho, olhando para o exemplo do seu pai, ele passaria a amar a Deus. E o Senhor estava dizendo: Moisés, fala para a nação de Israel que eles possam inculcar. É como colocar nos umbrais de uma porta. Deus queria que os filhos crescessem amando a Deus tanto quanto os pais amavam ao Senhor. Mas para que isso pudesse acontecer, seguir a lei, amar os mandamentos, deveria ser uma expressão do coração em primeiramente ter um relacionamento e um comprometimento pessoal com o Senhor, para que quando as crianças crescessem, não olhasse para as leis, para os ensinamentos como sendo uma obrigação, mas sendo como um estilo de vida, uma maneira de viver, e dentro do lar, de uma forma natural, espontânea e amável, vendo os pais crescendo e vivendo uma vida de amor para com o Senhor, os seus filhos teriam alegria em viver dentro do lar e amar a Deus com todo o seu coração. Este era o sonho de Deus para a nação de Israel, que a vida religiosa se expandisse para todas as áreas da sua vida, e vivendo dessa forma, eles teriam a bênção de Deus para viver uma vida segura e feliz na terra de Canaã. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, verso 16, o Senhor pediu para que Moisés falasse à nação de Israel que eles não deveriam tentar ao Senhor. Eles deveriam tomar pela fé a crença de que Deus existia, de que os seus atos no passado era resultado de uma forma clara da existência de Deus. E ele não queria que ninguém construísse uma imagem, uma foto representando a sua pessoa, mas eles deveriam abraçá-lo de todo o coração, pela fé, crendo na existência desse Deus. Era dessa forma que ele queria ser adorado. Ele não queria que ninguém construísse algo como sendo uma representação da sua pessoa. E Deus esperava que os seus filhos crescessem amando a Deus, embora visivelmente eles não vissem, mas os relatos e as histórias da ação de Deus
deveria motivar a fé, fortalecer a caminhada e seguir crendo na existência pessoal de um relacionamento com esse Deus. O capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o verso 23 e o verso 24, eram orientações para aquela geração que estava possuindo a terra que mana leite e mel. Deus queria que eles jamais se esquecessem que foi com mão poderosa que Deus os tirou do cativeiro do Egito. A libertação que se deu no Egito não foi obra humana, foi uma obra divina. Esses relatos deveriam ser contados para os seus filhos. Quando eles ouvissem, a sua fé em Deus seria fortalecida. A cada ato, da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, a manifestação de Deus deveria ser usada como sendo a palavra do Senhor para fortalecer a fé e a vida espiritual daquela geração. Tudo o que o Senhor pedia para a nação de Israel era para o seu próprio bem, é para que eles pudessem viver felizes. O desejo de Deus, de fato, era que eles prosperassem. O Senhor queria ter um povo peculiar seu. Deus queria que a nação de Israel pudesse representar aqui nessa terra, mas para que eles pudessem representar o Senhor, primeiramente, eles deveriam se comprometer com o Senhor. Eles deveriam seguir as suas orientações. Vivendo dessa forma, eles teriam sempre um Deus presente ativo para lutar as suas batalhas, defender o seu povo e lhes conceder a vitória. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, nós chegamos à seguinte conclusão. Antes de vivermos uma vida de obediência a Deus, o nosso coração precisa estar regado com um amor divino, que nos impulsiona a viver uma vida pela fé, que nos leva a cada dia a viver uma vida de obediência. Ninguém jamais conseguirá alcançar a salvação pensando que vivendo uma vida de extrema obediência, sem amar ao Senhor, lhe trará frutos para a vida eterna. Já no Antigo Testamento, nós podemos encontrar Deus queria que a nação de Israel pudesse entender. Eles deveriam viver uma vida de fidelidade, mas primeiramente eles deveriam amar o Senhor com todas as suas forças. Deus queria que a nação de Israel vivesse uma vida de adoração em todos os momentos da sua vida, não apenas quando eles estivessem na presença do sacerdote oferecendo os seus sacrifícios. Seria no trabalho, seria nas batalhas, seria em qualquer lugar. Eles jamais deveriam se esquecer de viver uma vida de adoração ao Senhor. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer dessas orientações. É um reflexo que deve afetar a nossa família. A maneira como nós, de fato, vivemos uma vida de adoração ao Senhor irá afetar aqueles que estão nos observando dentro do nosso lar. O que nós temos que fazer nessa manhã é buscarmos pelo poder de Deus, é clamar por Ele, nos colocarmos nas suas mãos, nos submetermos à sua vontade e pedirmos a Ele que a cada dia nos santifique pelo seu poder. Vivendo dessa forma, temos a certeza que um dia teremos a alegria de estar com o Senhor e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nos ajuda a cada dia a amarmos a Tua pessoa. Fica conosco nessa manhã, nesse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.